Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã, tudo bem com vocês? Espero que sim, mas do fundo do meu coração. Preparados para receber instruções do alto? Um maná para a sua vida, sua família, na criação de seus filhos, para o seu relacionamento? Instruções a serem compartilhadas dentro do seu lar, na sua comunidade, na sociedade? De posse do nosso kit de fé, bloco de anotação, caneta ou lápis, a Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproximando de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Orando em família. Estamos no 4º módulo falando sobre paixão e ressurreição. O tema de hoje, guiados pela emoção. Uau! Leitura bíblica, livro do apóstolo João, capítulo 18, versículos 10 a 18. A palavra diz: então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: guarde a espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Então o levaram primeiramente a Anás, sogro de Ceifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Ceifás era quem havia declarado aos judeus ser conivente, morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido como sumo sacerdote, por isso conseguiu entrar no palácio da casa deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a empregada, encarregada da porta, perguntou a Pedro: você também não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: não sou. Os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira por causa do frio, e se aqueciam. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. E também Romanos 12, versículos 9 a 21. A palavra diz: amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apegue-se ao bem, amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que perseguem vocês. Abençoe e não amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. E o versículo em destaque encontra-se em Romanos 12, versículo 16. E a palavra diz: não sejam sábios aos seus próprios olhos. Uau! Guiados pela emoção. Presta atenção. Na minha adolescência, li um livrinho que me marcou, chamado Em Seus Passos, O que Faria Jesus? Ele conta a história de um pastor que desafiou sua comunidade a, literalmente, imaginar Jesus em sua pele, na hora de tomar uma decisão. Como Pedro, temos mania de agir no impulso, com base em sentimentos, ou nos deixar levar pelas circunstâncias. Não costumamos perguntar o que Jesus faria em nosso lugar. Pedro pareceu corajoso quando arrancou a orelha do pobre Malco, mas quando estava sozinho em seu medo, o levou a negar Jesus. Não sejam sábios aos seus próprios olhos, nos diz o texto de Romanos, capítulo 12. As orientações sobre o que é o amor nessa leitura nos mostram que as atitudes dos cristãos não são óbvias e automáticas. Vencer o mal com o bem? Dar de comer ao meu inimigo? Como assim, irmão? Nem sempre reconhecer que estamos ao lado de Jesus é fácil.
Seguir seus passos é um desafio maior ainda. Tantas vezes como Pedro, agimos sem pensar. Outras vezes negamos Jesus, questionamos suas ações, suas palavras, questionamos o que o Espírito Santo nos diz. É mais fácil seguirmos nossos instintos, responder com rapidez e violência em nossa defesa. E assim vemos famílias destruídas, irmãos que não se falam, pais que se voltam contra os seus filhos e filhos contra seus pais. Vemos a humanidade cada vez se metendo em novas encrencas e nos perguntamos se são adultos maduros ou crianças inexperientes tomando decisões. Se não conseguimos seguir Jesus nas menores decisões, será que não o negaríamos no lugar de Pedro em uma situação de vida ou morte? Fica aqui esta reflexão. Palavras que alimentam. Talvez seja um dos maiores graves erros de todos os crentes em Jesus, não andar em unanimidade com relação à palavra de Deus. É evidente que não devemos concordar com heresias e abusos. Logo, os culpados por não sermos unânimes entre nós são os que distorcem a palavra de Deus. Estes são os que causam as divisões e atentam contra a união do povo de Deus. Essas pessoas geralmente não se acomodam às coisas humildes, como determina o versículo em destaque no dia de hoje. Pelo contrário, são as coisas altivas que lhes interessam, e isso em detrimento do espírito da lei, pois que o custo de se viver assim envolve o sacrifício de muitas pessoas, em vários sentidos. E sempre é bom lembrar que, segundo a Bíblia Sagrada, a humildade precede a honra. Logo, essas pessoas podem ter acesso a muitas coisas. Até podem ser muitas coisas, mas não têm honra. Outro ponto, já no fim do versículo, nos diz para não sermos sábios em nós mesmos. Ora, pessoas que pensam dominar a interpretação das Escrituras são inclusas nesse rol de iluminados. Alguns até julgam que possuem o monopólio da salvação, em vez de ouvirmos por aí representantes de igrejas alardeando que somente por meio de suas liturgias, dogmas e tradições a pessoa obterá o favor de Deus e, consequentemente, a salvação. Convenhamos que, para dizer o mínimo, isso nada difere das antigas indulgências, prática medieval espúria, decadente e lamentável. Demais disso, quem muito sabe e se julga inteligente superior aos demais acaba se afastando de Deus, mesmo à vista de tudo o que acontece à nossa volta. Como recomenda o versículo, precisamos tentar ser unânimes entre nós, entre os que creem em Jesus. Porém, só conseguiremos isso se o objeto de nossa unanimidade estiver fundado na apreensão e conhecimento da palavra de Deus, pelos nossos corações, alma e consciências, de maneira idônea e íntegra, de preferência com apenas um intermediário, o Espírito Santo. Parece de fato impossível alcançar a unanimidade tendo em vista o que se vê por aí. Entretanto, nossa tarefa maior acaba sendo a providência de nos manter íntegros para com o Pai e a sua santa palavra, de modo que Ele veja sinceridade e esforço, nesse sentido, em nossos corações. Esse estado de espírito certamente nos será recompensado, e isso sem contar a satisfação imediata de agradar ao Pai. Palavras que alimentam. Aquele que muito quer, nada tem. Quando desejamos coisas altas demais, corremos o risco de não alcançá-las e depois sofrer com um sentimento de incapacidade e frustração. Muitas vezes buscamos glória e reconhecimento para nós mesmos, mas não é essa a recomendação bíblica. Deus quer que estejamos satisfeitos com as coisas humildes, e caso Ele achar que convém, nos dará as coisas grandes para que seu nome seja glorificado. Não seja convencido, tá? É uma exigência para outra pessoa, certo?
Nunca encontrarei alguém que reconhecesse que ele ou ela era convencido. Mas, quando estamos procurando alguém com quem queremos fazer amizade, raramente procuramos por alguém ignorado pela galera, esquecidos pelas pessoas populares e facilmente ignorados por outros. Queremos morgar com pessoas importantes, que são super estrelas, ou pelo menos pessoas que têm influência. Acreditamos que merecemos ser notados e valorizados também. Irmão, é isso aí. É esse tipo de atitude que levou este versículo a ser escrito. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Recebam essas palavras na autoridade de Jesus. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo. Pai, obrigado por me fazer na sua imagem, desenhado pessoalmente pelo Senhor para fazer algo para trazer glória ao Senhor. Ao mesmo tempo, Pai, não quero ser convencido, pensando demais em mim mesmo e na minha importância. Por favor, ajude-me a enxergar as pessoas que o Senhor quer que eu tenha como amigos, amigas. Pai maravilhoso, ensina-me a estar satisfeito com o que possuo, com a vida que o Senhor me deu, com o lugar que o Senhor me colocou. Ensina-me, Pai, a não buscar a glória para mim mesmo. Convém que eu diminua e o Senhor cresça em minha vida. Espírito Santo, guia-me nas pequenas e grandes decisões que tenho que tomar no dia de hoje. Eu incluo a minha família, meus amigos, parentes queridos, a cada um que está ouvindo esta mensagem. Mostra-nos o que Jesus faria em nosso lugar, em concordância com tudo que falamos e acreditamos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Único pedido? Nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações. Nos recomendem e compartilhem ao máximo para alcançar as vidas que estão perdidas. Que Deus nos abençoe.